Então vamos falar um pouquinho sobre como é que é esse processo, né, da criação desse espetáculo teatral. Então, o diretor, então, ele é convidado, vamos supor, então, que ele seja convidado por um produtor que já tem ali o espetáculo que ele quer produzir, ele já captou, ele já tem data de estreia, ele já tem tudo produzido, né, armado. E agora, então, ele precisa da sua ficha técnica, ele precisa de um diretor e dos atores, dos profissionais envolvidos na execução daquele produto. Então, o trabalho do diretor, ele inicia-se sempre com uma reunião com esse produtor, né, com essa produção, onde nessa reunião a produção passa todas as informações para o diretor, qual é o espetáculo, o que eles gostariam, como é que eles desejariam que fosse realizado esse espetáculo. Existem certas características, claro que cada projeto é um projeto. Eu estou supondo, né, que esse projeto ele começou dessa maneira. Existe já uma produção que idealizou e que vai montar o espetáculo X, e então agora eu vou contratar um diretor e a equipe. Mas também existe aqueles grupos de teatro onde tudo é decidido e feito ali de uma maneira colaborativa. Então muitas vezes a própria ideia do espetáculo a ser montado parte do diretor. Um ator tem uma aptidão para produzir, então ele também, quem vai produzir o espetáculo é esse ator, ele também vai desenvolver essa função. Então eu quero que vocês saibam que não existe uma regra. Cada trabalho é um trabalho e cada trabalho vai exigir uma demanda e cada trabalho vai exigir uma forma que você, diretor, vai ter que seguir. Às vezes a gente tem que seguir uma regrinha mais rígida. Olha, é assim porque o patrocinador deseja que seja feito dessa maneira. Ou então eu vou montar esse espetáculo, eu quero esse elenco. Então, diretor, você vai trabalhar com essa mão de obra. Então, assim, cada trabalho tem uma demanda, tem uma característica específica e faz parte do trabalho do diretor entender isso. Não basta ele achar que a maneira que ele dirigiu o espetáculo passado é a maneira que ele vai dirigir esse espetáculo e assim vai se dando. A não ser que ele trabalhe sempre com uma única equipe, um único elenco, né, de uma maneira ali mais específica e focada, que às vezes é até o que acontece com grupos, com companhias, mas até entre grupos e companhias, cada trabalho é diferente. Então cada trabalho tem a sua demanda, tem uma coisa que é mais específica, tem aquilo que a gente vai falar assim, isso eu não abro mão, isso tem que ter, isso faz parte de... Então, assim, tenho sempre o coração aberto para a direção cênica. Eu costumo dizer para a gente não se frustrar, vamos conhecer quem é que vai trabalhar com a gente? E aí a gente vai dialogando, a gente vai podendo, né, construir uma relação mais saudável. Por que eu estou falando isso? Porque o trabalho do diretor e da sua equipe, dos seus atores, é um trabalho árduo, é o que a gente vai falar agora aqui no módulo 2. É um trabalho diário, horas ali de trabalho, a gente vai conviver muito. Então é importante também o diretor saber que ele precisa manter a convivência daquele grupo, a harmonia daquele grupo, porque tudo reflete no palco. Quando a gente abre a cortina, quando a gente apresenta o nosso espetáculo, tudo aquilo que aconteceu na sala de ensaio vai estar presente ali.
Então, se aconteceram coisas legais, se foram desenvolvidas relações saudáveis, a gente vai passar isso para o público. Agora, se as coisas foram, né? Porque às vezes acontece, somos seres humanos, passamos por processos e processos, então às vezes a gente não tá naquele dia bacana e acaba sempre influenciando ou passando ali para o seu trabalho ou para o trabalho do colega. Então o diretor ele precisa estar atento também, quase essa função de psicólogo, quase essa função de psicólogo. Ele tem que estar atento sim ao seu material de trabalho, porque somos humanos e tudo que a gente fizer em sala de ensaio vai refletir no palco. Então eu gosto sempre de começar o nosso processo com o elenco sempre com uma primeira leitura da peça. É o que a gente chama de leitura branca. É o nosso primeiro contato com o texto, partindo sempre, gente, do pressuposto que vamos trabalhar com um texto já pronto, ok? Não é regra, às vezes a gente pode começar com uma improvisação ou num processo colaborativo ou vamos fazendo cenas e aí depois aquilo vai se amarrando, mas agora aqui na nossa oficina a gente está partindo do princípio de que nós temos um texto escrito por um dramaturgo, um autor, então já existe um texto. Então, no primeiro encontro que eu tenho com o meu elenco, eu gosto de fazer a famosa leitura de mesa. É aquele nosso primeiro contato com o texto, que a gente chama de uma leitura branca. O que é uma leitura branca? A leitura branca não é aquela leitura truncada, aquela leitura neutra. Não, é uma leitura de entendimento do texto. É o entendimento ali das palavras do dicionário. E é muito importante o ator ele prestar muita atenção nessa primeira leitura, porque muitas impressões que ele vai ter sobre o texto nessa primeira leitura vai permear o subconsciente dele. O que é isso? É como aquela história, aquele texto bateu para mim pela primeira vez. Como eu me surpreendi com aquela história, com aquele personagem, com aquele determinado momento do espetáculo. Então é muito importante a gente estar atento a essa primeira leitura. Eu costumo dizer que essa primeira leitura é tão importante que não tem como o ator faltar nesse primeiro dia. O diretor lê o papel dele, ou o assistente lê o papel dele, não tem problema. É o primeiro dia de ensaio, ainda vão ter 2 meses de ensaio, eu não vou perder muita coisa. Vai perder. Então, diretor, zele pelo seu elenco completo já desde o primeiro encontro. Inclusive isso é uma questão, né, do elenco completo sempre em todas as etapas do ensaio. A gente vai falar sobre isso, não quero antecipar, mas a gente vai falar sobre a importância de ter o elenco sempre presente. Mas nessa cena meu personagem não está nessa cena. Eu preciso ir no ensaio hoje, diretor? Você não pode me dispensar? É complicado, né? O espetáculo ele não é só a sua cena quando você está no palco. O espetáculo também é a sua cena quando você está fora do palco. O espetáculo teatral, ele é uma unidade. Todos precisam estar em comum acordo com essa unidade, sabendo o que é que está acontecendo na cena do outro, para a gente poder caminhar com um espetáculo que a gente fala sem barriga, né? Um espetáculo que, nossa, aquela cena me deu sono, ou então, me cansou, nossa, aquela cena, não entendi nada daquela cena. Então, é responsabilidade do ator manter o equilíbrio do espetáculo. Então, se você não está numa cena, mas esteja ali presente para saber como é que o seu colega está fazendo aquela cena. Porque você vai entrar logo depois, né? A sua cena provavelmente tem relação
com aquela cena. Então é importante sim o elenco, pelo menos eu priorizo que o elenco esteja presente. Então fizemos essa primeira leitura, né? Voltando à primeira leitura. Ao final dessa primeira leitura, eu sempre gosto de fazer um debate com o meu elenco. Deixar que eles falem sobre essas primeiras impressões, o que eles sentiram, o que eles entenderam do espetáculo. É muito importante. Claro que um texto, ele te dá abertura para você entender e interpretá-lo de várias maneiras. Um texto rico tem essa função, não é verdade? Só que todos do elenco e a direção precisam estar afinados o que realmente o espetáculo deseja passar para o público. Qual é a ideia desse espetáculo? É legal que todos do elenco tenham essa sensibilidade e tenham sempre essa mesma ideia. E a partir então do nosso segundo dia de ensaio, o que eu, diretor, vou trabalhar com o meu elenco? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um trabalho teórico antes. Então eu faço essa primeira leitura e aí no meu segundo dia de ensaio eu inicio o meu trabalho teórico, que eu chamo de análise lógica. É uma análise da estrutura do texto. Como é que a gente pode analisar um texto estruturalmente? Dividindo esse texto. Então eu divido o texto unidade por unidade. Um texto de teatro geralmente ele é formado por quê? Por um ato. Esse ato ele é dividido por cenas e a própria cena tem também a sua subdivisão, que é o que a gente chama de unidades. Então eu gosto de identificar essas unidades e nomeá-la. Então como que a gente vai identificar a unidade e como que a gente vai nomeá-la? A unidade, toda vez que eu estou lendo um texto e esse texto ele mudou de assunto, ou ele teve a entrada de um personagem novo, ou alguma coisa ali naquele texto aconteceu que interrompeu aquela linha que ele estava seguindo, eu abro uma nova unidade, é o que eu chamo de unidade. E aí eu nomeio essa unidade com um nome que vai me dar uma ação, que vai trazer, geralmente é um verbo, que vai trazer a essência daquela unidade. Então, recapitulando, a gente tem um texto de teatro. Esse texto, quando ele é escrito, ele pode ser dividido em atos. Cada ato é dividido em cenas. Cada cena, então, vai ser dividida em unidade. E aí eu vou nomear essa unidade. Essa unidade ela vai ter um nome que vai me facilitar em quê como diretor? Vai me facilitar durante o meu processo de ensaio. Se eu não quiser ensaiar a peça sempre do começo ao fim, eu posso falar para o meu elenco, olha, amanhã nós vamos ensaiar a unidade 2, 3 e 4 da cena 1, 5, 6 e 7 da cena 2. Então o diretor ele vai tendo dentro do quebra-cabeça que ele vai montando para ele, tá? De estrutura, de processo de ensaio com o seu elenco, qual é a melhor maneira de se trabalhar. Então, quando a gente divide um texto em unidade, essas unidades, além de ser um trabalho que ajuda o ator a estudar em casa, também ajuda nessa parte de logística de ensaio para o diretor. Geralmente esse processo de divisão de unidades de um texto, ele demora semanas, às vezes 15 dias, 20 dias, dependendo aí do tamanho do texto e dependendo também da condução do diretor com o seu elenco. Por quê? Porque esse trabalho ele é tão estimulante
que às vezes o elenco, a gente começa a dialogar, a conversar sobre aquela cena, porque é um momento de descoberta, é um momento onde você está descobrindo e eu acho de desnudando aquele texto. Você está abrindo aquele texto e olhando para ele de uma maneira mais específica, mais esgarçada, no sentido assim, você não está vendo ele como um bloco único, você está vendo ele em partes, você está partindo aquele texto. Então, acaba que você consegue compreender melhor esse texto. E ao compreender, você começa a falar e aquilo começa a se estimular por si só. Então, esse trabalho também de divisão de unidades, ele é importante até no processo de memorização do texto pelo ator. Por quê? Porque quando o ator, ou o ser humano, vamos assim dizer, ele entende o que ele está dizendo, o que ele está lendo, ele memoriza com mais facilidade. Você só não consegue decorar uma coisa que você não está entendendo, né? Se você não está entendendo uma coisa, aquilo não vai fixar na sua memória. Mas se você tem um fio condutor, você tem um raciocínio, aquilo vai entrando. E o próprio processo de ensaio faz com que o texto vá ficando fixo na sua memória. Para isso serve o ensaio. Uma nova etapa de ensaio. Então, depois que eu fiz essa primeira leitura, depois que eu fiz todo o trabalho, que eu dividi o meu texto, eu vou começar a fazer o quê? A levantar as cenas, ou a levantar as unidades. Ou eu vou começar a improvisar. Tem diretor? Isso depende. Depende do tempo que eu tenho de trabalho, quando é que vai ser essa minha estreia, se eu tenho um processo longo, onde eu posso experimentar muita coisa, onde eu posso improvisar bastante, ou posso trazer filmes para o elenco assistir, ou eu posso ler um livro, puxar uma música, buscar numa ópera, num balé, enfim, se eu tenho tempo e recursos para trazer todos esses elementos que vão estimular a criação do meu ator, isso faz parte do meu processo de ensaio, da nossa sala de ensaio. Mas vamos supor que eu não tenho esse tempo. Eu tenho que fazer render o tempo que eu tenho ali com o meu elenco para montar a cena, para construir a cena. Então, o que eu faço, diretor? Eu rendo ao máximo possível dentro da sala de ensaio, construindo, levantando essa cena com o meu ator e oriento para que ele faça o trabalho de casa. Pesquise em tal livro, assista tal filme, escute tal música, isso vai ser legal para o seu personagem, para você compor o seu personagem. O diretor, ele tem que estar sempre estimulando o seu elenco, dando ferramentas para que o ator traga a cada dia, a cada novo ensaio, novos elementos. Ok? Então, recapitulando, primeira leitura, divisão de unidades, que é um estudo estrutural do texto, e aí eu vou passar então para um processo de improvisação, ok? Levando em consideração então essa coisa do tempo que eu acabei de falar. Vamos improvisar o quê? O que é improvisação? Vamos improvisar sobre a temática do espetáculo, sobre o objetivo daquela cena, sobre a ação que está acontecendo. Vamos improvisar sobre as características do meu personagem. O que é esse improviso? E pode ser feito individual e também pode ser feito em dupla, né? Ou com todo o elenco. Então eu vou improvisar dentro de um tema que tenha a ver com o meu espetáculo, com o meu argumento, com a minha cena, com o objetivo do meu personagem. Então nós vamos sem compromisso com o texto. A improvisação, você não tem que ter o texto decorado. É até ruim que a gente tenha o texto decorado para improvisar, porque a gente fica amarrado. Então a gente vai improvisar livremente. A gente vai se colocar, ator, se colocar no lugar do personagem. E se eu estivesse nessa situação, como eu
Viviane reagiria? Como eu agiria nesse determinado momento? E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo ter uma partitura desse personagem. Claro que o ator, e aí a gente precisa falar nesse momento do trabalho sobre a dualidade do ator. O ator, ele é ele como ser humano e ele é ele personagem. Então o ator precisa separar o seu ator do seu personagem. E o diretor precisa ter uma vigilância, uma observação cuidadosa nesse quesito. Para quê? Para estimular sempre o melhor do seu ator. Senão o ator, ele sempre faz ele mesmo e ele se repete em todos os espetáculos, porque ele não se permite ser o personagem. E aí o diretor, pontuando, fazendo algumas observações, ele consegue ir tirando, ou ir mostrando, ir acrescentando características do personagem na personalidade do ator. O que mais, então? Então improvisamos. Aí agora chega um momento onde o diretor, que é, assim, pra mim é mágico, é o que eu mais gosto de fazer, é levantar a cena, né? É vendo aquilo que saiu do papel, tomando forma, é maravilhoso. E aí o diretor, então, ele começa aquele processo de levantar a cena. Existem diretores que gostam de fazer isso, já fazer o que a gente chama de marcação. Eu marquei a cena, então deixa eu passar pro meu ator. Eu quero que você fique aqui, nessa fala você levanta, você anda, você vai pra cá, né? Se movimenta no palco, vai pra direita, esquerda, entra por aquela porta. Tem diretor que já chega numa sala de ensaio com tudo isso marcado. Ele estudou em casa, ele idealizou e vai ser assim. E aí ele só passa pro ator e o ator reproduz. Agora tem diretores que gostam de fazer o processo colaborativo, um processo de também deixar o ator criar. E aí junto o diretor, ele vai dirigindo a cena ali. Eu já trabalhei das duas maneiras, com elencos diferentes, e as duas maneiras são prazerosas. E as duas maneiras dão certo. Então a gente só tem que saber qual que se adequa melhor àquele espetáculo. Volto a dizer, tem a questão tempo de estreia, quanto tempo eu tenho para ensaiar. Então a gente precisa deixar o espetáculo pronto num tempo, né, já marcado, pré-determinado. Então isso também influencia como é que a gente vai abordar as técnicas e as práticas para a gente desenvolver o nosso trabalho. Mas então, estamos nessa etapa, que é a etapa de construção da cena, onde o diretor, cena a cena, ele vai construindo, ele vai dando corpo para esse espetáculo. E aí o espetáculo ele vai se concretizando, ele sai do papel e passa a ter aquela ação dramática, né? O que a gente vai ver. Temos então o espetáculo inteiro levantado, ok? Com os meus atores, então eu fiquei ali num processo de um mês e meio mais ou menos, consegui levantar o meu espetáculo. E aí? Meu espetáculo ele tá pronto? Já posso estrear amanhã? Não. Quem vai entrar agora? A gente costuma dizer que quem entra agora, depois, né, do espetáculo já todo levantado, é a nossa ficha técnica. São os profissionais, criadores, que vão ajudar a dar significado para aquilo que a gente desenhou, né? Nós desenhamos, nós esboçamos ali o espetáculo. E aí agora, o cenógrafo vai, junto com a concepção do diretor, vai fazer o cenário desse espetáculo, vai ter uma ideia, né? Claro que todo esse diálogo, essa conversa com a ficha técnica, ela se estabelece durante o processo de ensaio com os atores, não é uma coisa separada em bloco.
Eu estou dizendo que a ficha técnica ela entra agora porque o trabalho dos profissionais vai ser melhor executado agora que eu tenho a minha peça pronta. Porque não adianta eu ficar chamando a ficha técnica para assistir um ensaio quando eu estou numa fase de improviso, quando eu estou numa fase de leitura ou quando eu estou numa fase de trabalho de texto, de mesa, né? Aquele profissional ele vai contribuir quando eu já tenho o espetáculo já montado. Então agora entra cenógrafo, entra o diretor musical que vai criar a trilha, que vai falar que em determinado momento aqui essa música é legal entrar, porque vai dar um clima, ou aqui eu não preciso de trilha sonora, deixa o ator sozinho, o ator tá dando conta, né? Tá falando bem, aqui eu não preciso de trilha. Vai entrar o meu iluminador, a iluminação é muito importante, o diretor precisa orientar o seu elenco sobre a importância da iluminação. A iluminação não é só aquela iluminação, não cumpre a função apenas de iluminar o palco. A iluminação ela traz drama, ela traz sentido, a iluminação... Existem vários significados da iluminação. Quando você trabalha com uma iluminação mais aberta, aquilo te passa uma impressão. Quando você fecha uma iluminação, que a gente chama, né, fazer um foco, faz uma iluminação a pino, ela traz um outro sentido mais dramático, ela traz um peso maior. E é legal que o ator saiba disso, para ele poder trabalhar a sua interpretação também correspondendo a essa iluminação. Saber que a iluminação está ali para jogar junto, aproveitar isso. Assim também como a trilha, quando uma trilha entra, o ator aproveitar essa entrada da trilha para entrar com o seu texto, dialogando com aquela trilha. Então é importante que o diretor tenha esse cuidado também para passar para o seu ator. Então nessa etapa entra toda a ficha técnica, entra até o designer gráfico também, que é importante ele conhecer o espetáculo, porque ele vai fazer a arte gráfica, né, o que vai estar estampado no cartaz. Quando a gente olha o cartaz, a gente já sabe mais ou menos o que encontrar no palco. Então todos esses elementos da ficha técnica, cenografia, iluminação, direção musical, todos, devo estar me esquecendo de vários, porque são muitos, tudo relacionado com a ficha técnica, figurino, né? É muito importante o ator ensaiar com o seu figurino. Então você vai vestir uma roupa no dia da estreia, não consigo sentar direito com essa roupa, ou nossa, tá me apertando, me tirou uma mobilidade, aqui eu preciso entrar ágil, correndo em cena, mas a roupa não permite. Então é muito importante esse figurino estar na sala de ensaio. O ator se sente mais seguro quando ele já ensaiou, já provou esse figurino antes, e não esse figurino, né, aparece já só na estreia. Uma outra coisa muito importante é sapato, gente. Sapato é fator determinante para o andar do personagem. Então, às vezes é muito bacana que o diretor peça para o ator, olha, traga um sapato seu de casa, vamos testar algumas maneiras de caminhar do seu personagem. Então é legal que você leve um sapato e às vezes depois desse sapato, o figurinista pode até encontrar um sapato similar, né, um sapato próximo a esse, que tenha um determinado salto ou que tenha determinado solado. Ele vai facilitar o trabalho de todo mundo.